Oliver e Toad. Simplesmente eles. Finalmente eu consegui eles. Eu nem aguentava mais esperar. Oh meu Deus do céu, eu tô tão feliz. Tá. Cara, é simplesmente impressionante pra mim como eles conseguiram acertar muito com esses dois. Quer dizer, a cor do Oliver tá perfeita e o Toad tá lindo. É uma versão nova, mas é uma versão muito boa. Olha, inovaram e até que bem neles, pra ser honesto. Assim, de tantos rostos que a gente já viu horríveis, comparado com esses dois, não tem como dizer que tão feios. Não são rostos feios, só não parecem com o Oliver e o Toad que a gente conhece, né? E aquilo é diferente, não é ruim. Mas tem alguns que são bem ruins. E esses não são alguns deles. Já dá até pra ter uma prévia aqui, ó. É bonitinho, pô. Olha, tem charme. Aqui, vamos até dar uma olhada aqui, né, na caixa. Nossa senhora, eu lembro. Primeiras imagens do Oliver eram essas aqui. Caraca, bons tempos. Não, tempos ruins. Nessa época não tinha eles ainda pra comprar. Complicado. Qual desses será que eu vou arrumar logo depois? Mas tudo bem. Olha, eu acho que eu já falei um pouco, né? Mas eu não vou muito com a cara dessa embalagem, não. Muita coisa mal distribuída. Tem até uma ideia interessante aqui, mas não sei se está muito bem aplicada. Mas eu acho que acertaram. Eu acho que funciona melhor nessas embalagens grandes do que nas pequenas. Eu acho que fica mais bem distribuído. Peraí. Eu acho que fica muito amarrotadozinho, sabe? Tipo, fica muito espremido aqui pro trem. Com tanta informação. Aqui fica mais distribuído. O negócio fica aqui no cantinho. Tem muito espaço pra vislumbrar os trens e... Pô, é muito bom de ver, né? Fica bem bonito. É uma embalagem muito bonita. Já tá me dando muita dó de abrir. Mas vamos lá. Pelo bem do vídeo, vamos abrir. Vamos lá, já volto. Então aqui estamos com os mais novos Oliver e Toad. Não se assustem, eu só coloquei essas fitas aqui para evitar que o reflexo do imã mostre a minha cara. Não esquentem, dá até para conectar ainda. Daqui a pouco eu tiro e não vai ficar nada demais. Acho que eu vou começar dizendo que é incrível esses dois estarem voltando, e principalmente estarem voltando na Wave 1. Eu acho que isso é... Bom, para não dizer que é um milagre, eu vou dizer que é uma decisão genial da Mattel, porque, cara, é simplesmente fantástico. Você coloca basicamente o Starter Pack inteiro sem dar Wave 1. Tipo, você tem quase todos os principais. Você tem a Rose, que é uma nova protagonista. Você tem o Diesel, que é um vilão / coadjuvante muito popular. Você tem o Harold, que já preenche a cota de personagens que não andam em trilhos. E você tem um Vagão, né? E simplesmente você tem a cota de personagens secundários que todo mundo ama, preenchida por esses dois. Que coisa maravilhosa. Sério, esses eram os modelos que eu mais estava empolgado para conseguir da Wave 1. Por isso que eu paguei caro neles. Como eu disse antes, eu acabei comprando por aquele preço original meio abusivo. Mas depois de um tempo, a cicatriz que eu deixei na minha carteira passou e eu consigo aproveitar muito bem esses dois modelos maravilhosos. Bom, vamos começar então falando da nossa locomotiva número 11, o Oliver, que tá com um dos melhores moldes até então. De fato, eu vejo pouquíssimos defeitos. Eita, inclusive tá torta a imagem. Eu consigo ver pouquíssimos defeitos, porque realmente não tem muitos. O que você poderia dizer, e eu também, não tem pintura nos para-choques, o que elevaria bastante o nível desse modelo. Eu acho a chaminé um pouco grande demais, mas não é um grande problema, porque, bom, tecnicamente é um problema, mas as qualidades do modelo
meio que justificam, né, permitem uma falhazinha dessas. E o mais importante pra mim, a roda pequena. Olha, eu vi o que parece ser uma arte conceitual vazada do Oliver, e aparentemente ela explica a decisão de não incluir uma roda pequena. Aparentemente, uma coisa que eu nunca tinha notado, inclusive, a roda menor do Oliver não é pequena mesmo. Ela é proporcionalmente um pouquinho menor, mas ela ainda estaria mais próxima do tamanho das rodas normais. Então escolheram uma normal mesmo. Bom, até que eu entendo, mas eu preferi que fosse pequena. A cor, eu já falei, é perfeita, maravilhosa. Se o Duck fosse assim também, seria bem legal, mas a gente sabe, todo mundo vai ter uma cor própria agora. E o rosto é um caso à parte, porque infelizmente tiraram o narigão do Oliver, que eu achava muito da hora. Ele era um dos poucos personagens que tinha. Inclusive um outro que tinha era o Bear, e vocês sabem da minha relação com o Bear, eu amo ele. Mas realmente deram um dos melhores rostos pro Oliver. Logicamente não parece com o original, mas é um rosto muito bom. É até assustador, porque a gente tem um modelo muito bom, uma pintura muito boa, uma escala muito boa e um rosto muito bom. É até um pouco errado de dizer isso, né? Eu já tô exagerando. Mas realmente ele é muito bonito. Olha, eu gosto disso aqui também. Eu não sei se isso aqui é um apito, mas eu gosto que tenham feito desse jeito. Do mesmo jeito que a Metal Collection fazia, colocar uma peça no interior. Eu queria poder mostrar, talvez algum dia eu consiga. Vou mostrar uma foto de como é com o peixe, talvez dê pra entender. Mas, assim, é um modelo que eu gostei muito. Então vamos para outro que eu também gostei muito, o Toad. Então aqui temos o Toad. Olha, não tem muito do que reclamar. Os detalhes são perfeitos. Eu não lembro se ele tinha esse número, mas eu acho que ele tinha esse 16 Tons, né? Eu acho que o nome da classe dele tem isso no nome, 60 Tons Break GWR. Esquece. Mas assim, os detalhes principais estão aqui, que são essas escritas, os números. Mas a nova cor dele, esses detalhes, cara, são uma novidade tão refrescante. É tão bem-vindo isso. Inclusive, uma coisa que eu não notei, olha, as rodas das locomotivas e dos vagões são diferentes. Quer dizer, eu não sei se eu já não tinha notado ou já não tinha falado isso, mas eu achei até que bem da hora, é um capricho bem interessante. Inclusive ele tem uma chaminé aqui também, né? Até onde eu me lembro, geralmente tem, tipo, uma caldeirinha pros condutores. E ela é feita de metal também, ela é incluída nessa parte. E o mais da hora, o Toad tem um interior. Ó, eu vou tentar tirar fotos melhores para vocês poderem ver, porque a iluminação, eu vou até... Peraí. Tá, não vou conseguir. Eu vou tentar depois tirar umas fotos, incluir aqui, e acho que vocês vão ter uma noção melhor. Inclusive aqui, ó. Também não dá pra ver. Acho que dá pra ver um pouco. Tem um rebite que prende o teto no modelo aqui. Se alguém quiser desmontar para customizar, vai ter que saber disso. Agora vamos então de novo ao assunto polêmico dessa linha, o rosto. Olha, eu vou dizer, também não é um rosto feio, porque tem uma diferença gritante entre não ser fiel e ser feio. Eu acho que rostos como o do Thomas, do James, do Gordon, o do Harry mais ou menos, mas principalmente ali o do Gordon são rostos feios. Eles até remetem mais os rostos clássicos do que, por exemplo, o do Toad e do Oliver aqui. Mas ainda assim são muito mais feios. Muitas pessoas compararam esse, inclusive, com o do Bulstrode. Cara, eu acho que é pedir pra ser usado pra um custom, né? Tem alguns rostos bem de boa do Toad, que dá pra você imprimir aí. Eu até planejo fazer isso depois. E aí, pronto. Só trocar por um rosto clássico e você pode usar isso daqui pra fazer seu próprio Bulstrode. Ia ficar bem da hora. Mas eu admito que fica um pouco estranho ele sem o rosto grande. Tipo, tira muito da característica dele. Eu gostaria que tivessem feito normal. Quer dizer, como antes. Mas assim, acho que dá pra se acostumar mesmo. Não é... Na real é sim uma mudança um pouco exagerada.
mas é do tipo que a gente vai se acostumar. Pelo menos eu tenho esse sentimento. E assim, pra quem não sabe, né, esse estilo de imãs, ele só funciona de um lado. Então o Toad sempre vai estar pra trás, ou sempre vai estar de frente pro rosto dos personagens. A menos que seja alguém com o rosto pra trás, como a Clarabelle e a Henrietta. Mas mesmo assim eles ficam bem bonitinhos assim um do lado do outro. Mas agora eu gostaria de comparar eles com dois dos que eu considero também alguns dos melhores modelos do Oliver e do Toad que a gente tem por aqui. Vamos comparar eles com os Take-Alongs. Acho que a comparação mais interessante realmente vai ser a dos Olivers, porque eles não são tão diferentes não, pra ser honesto. Com poucas alterações, dá pra fazer um Oliver regular usando esse daqui. Eu até já tenho planejado aqui como eu faria isso. Quem sabe um dia. Bom, realmente o rosto é maior, mas vamos sempre lembrar, isso aqui é um Take-Along, escala die-cast, isso aqui é um Push-Along. Push-Alongs, no geral, são modelos que você puxa junto contigo, né? Push-Along. Não é à toa que você vai ver, a Trackmaster e a Playrail tem modelos Push-Along, que simplesmente significa que o modelo não tem motor. Ele é feito para ser levado junto. E esses novos também são Push-Alongs, então eles têm que ser um pouquinho maiores para funcionarem junto com os novos motorizados, que estão uma porcaria. Mas isso é assunto para outro dia. E vamos sempre lembrar, né? Esses imãs clássicos da Take-Along e da Take-and-Play, eles não são exatamente bivo... Eu vou escrever o nome certo aí. Então você pode conectar eles de qualquer jeito com os novos diecasts. Infelizmente, eles não trouxeram esse sistema de volta, eu gostaria que tivessem. Mas ao menos, né, todo mundo se conecta ainda, isso é legal. Olha, um detalhe que eu não notei antes. Eles não botaram a escada. E outra coisa, olha só. O Oliver não tinha linhas antes. Peraí, ele tinha? Esse é o tal do efeito Mandela? Talvez. De qualquer forma, eu curti esse estilo de linhas aqui, que vai, né, só nos extremos assim, ao invés de antes. É bonito, é legal. Eu até penso, acho que esse rosto aqui ficaria pequeno, né? Eu gostaria de adicionar rostos clássicos como uma alternativa para esses modelos novos, porque são praticamente o mesmo molde ainda. Acho que encontrar um rosto assim pro Oliver seria complicado. Mas tudo bem. Vamos então dar uma analisada agora nos nossos Toads. Bom, pro nosso sapinho aqui, eu tenho dois para comparar. Vamos primeiro com o Take-Along, que é inegavelmente menor. Na real, vou até trazer os outros aqui, ó. Ele é pequeno em comparação com o próprio Oliver, né? Aqui, os novos eles têm praticamente o mesmo tamanho. Pelo que me consta, esses vagões são realmente bem compridos, então, ponto positivo para os de 2026. Cara, é uma cor nova, né? Então a gente não pode dizer, esse aqui tá aparecendo mais, esse menos, porque cada um tá aparecendo com o que devia aparecer. Eu não vou dizer que eu gosto mais de um design que do outro. Eu gosto muito da simplicidade dos Take-Alongs, mas eu gosto do intuito de transformar esses novos modelos em coisas mais puxadas para a realidade. Ou até mais belas até, né? Depende de quem analisa. Agora que eu notei. Outro personagem que perdeu seu narigão. Ai, Mattel. Tiraram os narizes de todo mundo. Tiraram as pupilas, esses lindos olhinhos pretos. E também... tiraram a liberdade das personagens femininas de não usarem maquiagem. Fazer o quê? Vamos comparar aqui agora com esse outro que eu gosto muito. Foi um presente de uma pessoa muito importante pra mim. E eu jamais usaria esse pra fazer isso, mas eu acho que esse rosto ficaria perfeito nesse daqui. Já que, são praticamente iguais, né? Mas tecnicamente esse é um Toad CGI. Inclusive com os mesmos imãs, então.
só conecta assim. Na verdade, esse daqui tem a polaridade ao contrário, né? Mais um ponto positivo para os 2026. Inclusive, eu gostaria muito de ter um segundo desse. Assim eu poderia ter um rosto para o Toad e poderia ter um vagão para fazer o Bradford, né? Acho que alguém já deve ter feito, né? Ou eu posso ter acabado de entregar uma ideia muito boa. Mas fazer o quê? Bom, a gente até pode ver, podemos dizer facilmente que a linha de 2026 foi a campeã da iCache, que usou esses daqui, esse tipo de imã. E... bom, acho que não tem muito mais o que dizer. Comparações feitas. Eu gostaria só de dar umas considerações finais aqui sobre esses modelos. Como eu já disse, esses são os meus favoritos até então. E eram os que eu mais estava empolgado para ir atrás. Não só por eles serem bonitos, mas pelo potencial que eles têm para modelos. Eu acho que esse Oliver é uma ótima opção para quem quer ter um Oliver na sua coleção, mas não tem grana para conseguir nenhum falsificado, porque não fazem mais. Esse Oliver é falsificado, inclusive. Ou um oficial, que também não é nem um pouco fácil de conseguir. Então eu estou muito feliz pelo que esse Oliver novo e esse novo Toad também representam, e pelo que eles vão ser, né? Eu espero que a gente possa tirar um pouco dessa ideia de que esse personagem é sempre raro, é sempre caro. Quer dizer, não foi muito barato, mas foi muito mais barato do que pagar, sei lá, o que se paga hoje em dia por um Oliver da Take Along. Então tá aí, é uma nova opção mais acessível para os brasileiros, que é uma coisa que importa muito para mim, e que na real é o que mais importa, né? O Oliver é um personagem super legal, e o Toad também. Então, todos poderem ter eles em sua casa agora é muito importante para mim como fã de Thomas. Eu espero que os próximos personagens continuem chegando aqui no Brasil. Como vocês sabem, eu já encontrei... olha ele indo embora. Eu já encontrei os Deluxe nas lojas, quer dizer, em uma loja por enquanto. Mas parece que em outros estados, em outros lugares já chegou também. E é claro, tem a opção de pagar um pouco mais caro na internet, mas é uma opção pelo menos. Infelizmente eu não encontrei ainda um Oliver em uma loja física. Eu tô muito empolgado para quando eles chegarem, porque eu vou comprar outros para fazer modelos. E é isso. Agora eu vou mandar aí umas fotinhas dele com os trens que a gente já revisou até então. E eu também vou aproveitar e já deixar aqui tudo em panos limpos. A minha coleção da nova linha de metal já está praticamente concluída. Pelo menos a primeira wave está praticamente concluída. Neste momento só me falta um modelo, que eu ainda não tenho certeza se eu vou comprar. Mas se eu comprar, vai estar completo. Então eu quero saber de vocês. Como vocês preferem as reviews? Vocês preferem reviews de um item só, como essa? Ou vocês gostam quando eu faço uma review um pouco mais longa, mas mostro mais modelos? Porque a minha intenção, no próximo vídeo, é mostrar mais deluxe. Então, me digam, vocês preferem reviews individuais do Henry, da Annie com o Thomas e o James? Ou vocês preferem que eu mostre os três no mesmo vídeo? Me digam aí nos comentários. Eu vou abrir uma enquete na minha comunidade também, então fiquem ligados, porque eu quero muito saber como vocês preferem. E é claro, vai ter uma ceninha refeita pra gente fazer um belo de um showcase desse modelo, e por que não, de alguns que eu ainda não mostrei. E é isso. Muito obrigado por assistirem. Eu sou o Bill. Me sigam no Instagram. Podem até entrar na minha comunidade e me mostrar seus trabalhos, que eu adoro. E tenham um bom dia.